Olá, eu sou o Abdan, do quarto ano de Engenharia Civil aqui da Poli. Bom, estou fazendo esse vídeo como forma de entrega final do trabalho de monografia da disciplina de História da Tecnologia pelo grupo 27, cujos outros integrantes são o Caio Braga e a Fernanda. Vou aqui então discorrer sobre o tema de trabalho que foi escolhido pelo grupo, que no caso é barragens. Então a gente se propôs a percorrer pela história da nossa civilização e como a tecnologia hidráulica de barragens, no caso, ela foi utilizada e como ela se desenvolveu ao longo do tempo, né? Então eu queria começar aqui falando um pouco do que a gente vai se propor nessa apresentação. Primeiro a gente vai falar um pouco das funções que a barragem teve ao longo da história para a civilização humana. Depois eu vou falar um pouco sobre as barragens na antiguidade, então como é que foram as principais e primeiras construções feitas naquela época. Depois como isso passou na Idade Média e na Idade Moderna. E hoje como é que isso se dá para a nossa sociedade, né? Quais são as funções da barragem, como é que elas são construídas, etc. Então esse vai ser um pouco do nosso cronograma. Então começando, queria falar um pouco quais são os aspectos gerais que a gente olha quando a gente pensa numa barragem, suas funções, etc. E a gente elencou aqui as 4 principais funções das barragens, né? A primeira delas é o armazenamento de água. Então, desde da antiguidade, as pessoas já pensaram em obras hidráulicas para se armazenar água nas cheias para poder sobreviver às secas, os períodos de estiagem. Depois, geração de energia, com a tecnologia um pouco mais nova. Então a gente tem um grande exemplo que é a Itaipu, que é uma das principais energias, barragens e hidrelétricas brasileiras e até do mundo, que utiliza de um lago, de uma barragem para fazer um lago para gerar energia. A gente também, acho que é importante comentar os primeiros registros de barragens que foram encontrados. Então, já na antiguidade a gente conseguiu encontrar as primeiras construções hidráulicas, que a gente vai discorrer um pouquinho depois. E é interessante comentar também que a barragem ela pode ser feita de diferentes formas, assim. Então, desde concreto, e apenas de concreto, até barragens que são feitas de argila, ou misturas de agregados com argila. Então, a barragem ela pode ser feita de várias maneiras, isso é bem legal comentar, e a gente vai trazer um pouco mais de detalhe ao longo da apresentação. Bom, primeiro então falando das barragens na antiguidade. Então, quais foram essas primeiras obras, né, hidráulicas? A gente encontrou 4 referências assim, bem bacanas. Então a gente encontrou no Império Romano, antes ainda no Império dos egípcios e tal, com a Mesopotâmia e tal, as primeiras construções ali. Depois, principalmente na China e na Índia, aquelas civilizações mais antigas que também pensaram em obras hidráulicas parecidas com as barragens que a gente tem hoje. Alguns exemplos aqui que a gente gostou de trazer foi um exemplo do Egito. Então algo que era parecido com a barragem na época, eram alguns poços que eles faziam para armazenar água. Então aquelas civilizações moravam ali perto do rio Nilo. Nos períodos de cheia eles faziam esse tipo de obra para armazenar água para sobreviver nos períodos de estiagem. E também uma barragem onde era o Império Romano, hoje é a atual Espanha, de mineração. Então naquela época as civilizações começaram a descobrir os metais e tal, e começaram a fazer barragens para colocar os dejetos das minerações. Isso é bem legal comentar. Bom, depois desse período das civilizações da antiguidade usando muito essa tecnologia de hidráulica, então esse conhecimento foi muito utilizado até para o desenvolvimento das civilizações. A gente viu uma derrocada nesse conhecimento de hidráulica no período da Idade Média. Então a gente fala, né, da Idade das Trevas e tal. Então a gente percebeu, até nas pesquisas a gente lia muito isso, de que o conhecimento ficou todo armazenado nos cleros, nas universidades ali da igreja, e não foi disseminado com tanta intencionalidade como foi na antiguidade, né? Porque em Roma, por exemplo, o Estado foi intencionalmente fazer grandes obras hidráulicas para abrir novos territórios, etc. Na antiguidade, não. Toda essa ideia de armazenar água, de fazer saneamento, etc., de construir essas grandes obras hidráulicas, passou de ser responsabilidade do Estado e começou a ser uma responsabilidade do cidadão, dos feudos e tal. Então essa tecnologia teve uma derrocada, uma caída, uma diminuída. Então a gente viu muitos problemas, né? Acho que o principal deles que a gente pode falar é a precarização do saneamento básico, da higiene como um todo. Então a gente começou a ver várias doenças aparecendo,
de ratos, peste negra, acho que é um grande exemplo que ficou muito marcado. Mas eu acho que é importante comentar que teve esse período de baixa muito forte na engenharia hidráulica, e as barragens obviamente sofreram com isso, mas que voltou a crescer muito forte com o renascentismo, né? A gente teve até uma palestra do Leonardo da Vinci, e ele foi uma das pessoas que começou a desenhar, a esboçar obras hidráulicas que parecem com as barragens que a gente tem hoje. Só voltando aqui, a gente quer mostrar um exemplo do Leonardo da Vinci. Aqui à direita a gente pode ver um exemplo de obra hidráulica que ele já estava desenhando na época. E depois, com a Revolução Industrial, ali do Renascentismo, passando pelo Iluminismo, quando começa a Revolução Industrial, a gente começa a ver então um boom dessa tecnologia novamente. Um exemplo que a gente trouxe foi o Arqueduto de Portugal. Então, Portugal foi um exemplo de país, assim, de cidade naquela época, que fez muito arqueduto e obras hidráulicas. Bom, então é isso. Então a gente teve esse período da antiguidade, tecnologia hidráulica muito avançada, primeiros indícios ali de barragens. Depois a gente teve uma decaída na Idade Média. E depois com a Revolução Industrial, o Renascentismo, a gente começou a ter de novo uma evolução nessas tecnologias. E a gente quis trazer aqui um pouco como é que a barragem é dada hoje, né? Então o primeiro gráfico que a gente queria trazer, que é muito legal, que a primeira barragem, da forma que a gente conhece hoje, ela foi dada ali em 1700. Né? Depois a gente pode observar por esse gráfico que a barragem ela tem uma crescente muito alta ali no século XX, principalmente. A gente leu e analisa muito isso no sentido de que a nossa sociedade, precisando de energia, evoluir, se desenvolver, se utilizou muito da tecnologia de barragens para fazer isso. Né? Então a gente vê hidrelétricas, uma energia mais limpa e tal. E o Brasil é um dos principais países que tem muito essa energia como na sua matriz energética. Então isso é muito legal analisar o pico de construção de barragens no mundo como um todo. Aí a gente quer mostrar os tipos de barragem. Então como é que a barragem é construída hoje? Então a gente vai passar aqui por alguns tipos. Primeiro tem a barragem de terra, que é uma barragem que é feita de argila principalmente. Então geralmente essas barragens elas são menores de altura, então elas conseguem reservar menos água. Geralmente são em regiões mais planas, por esse motivo mesmo, ela não consegue fazer uma altura muito alta, então para ela conseguir armazenar o maior volume de água possível, elas são mais baixas geralmente. E ela tem um período de construção que é um pouco maior, então você tem que trabalhar intencionalmente muito forte em todo no assentamento da barragem na terra, socar muito bem a terra, porque senão vai gerar umidade e ela não consegue se manter de pé. Então por isso ela demora um pouco mais para se construir. Mas em contrapartida ela é muito mais barata do que os outros tipos de barragem. Isso é muito interessante notar. Depois a gente tem a barragem de enrocamento, que eu acho que é muito interessante porque ela traz uma questão que ela é feita com pedregulhos, né? Essa é a ideia de enrocamento. E ela consegue ser feita de maneira mais rápida. Isso é bem importante para algumas obras. Depois a gente tem a barragem de concreto, que ela é a mais cara. No entanto, ela é a que resiste ao maior volume de água, então você consegue fazer várias coisas com ela. Isso é muito legal. Principalmente pelo fato de que as barragens maiores conseguem gerar mais energia, etc. Isso é importante. Bom, depois a gente trouxe aqui alguns exemplos de barragem de terra. Você pode ver que ela é feita mais em planícies. E barragem de enrocamento, que você pode perceber, ela pode ser feita em uma região um pouco mais declive. Ela consegue armazenar grandes volumes de água. Bom, falando um pouquinho de barragens no Brasil, acho que, como comentei, ela em geral tem diferentes finalidades, tanto para armazenar água quanto para conter dejetos de mineração, etc. É feito em vários lugares aqui no Brasil, então o Brasil é um país muito rico em matriz energética porque tem muitos rios e tal. A gente tem rios, tanto rios de altos declives quanto em planícies, como por exemplo na Amazônia e tal. Acho que o Xingu é um exemplo bacana. E elas são feitas de técnicas diversas, né? Que a gente pode notar aqui. Então é isso. Então essa é a apresentação do nosso trabalho. Foi assim que a gente conseguiu analisar como a tecnologia das barragens, essa tecnologia hidráulica evoluiu ao longo do tempo. Obrigado.